Olá e bem-vindos. Já imaginaram se uma máquina podia ser melhor a resolver crimes do que um ser humano? Parece ficção científica, não é? Mas a verdade é que já é uma realidade. Vamos lá mergulhar nisto. E não, esta citação não saiu de um filme qualquer. Ela resume na perfeição a nova era que estamos a viver na investigação criminal. Uma era em que a lógica fria, pura e dura de um algoritmo pode mesmo ter a última palavra. E isto, claro, levanta a grande questão. Será que podemos confiar num detetive que não é de todo humano? Ora bem, durante séculos a resolução de crimes dependia de uma coisa: da nossa capacidade humana. Certo? Do instinto do investigador, da sua capacidade de dedução, da memória das testemunhas, mas todos nós sabemos que o cérebro humano, por mais incrível que seja, tem as suas falhas, os seus limites. E é aqui que a coisa se complica. Reparem, testemunhas que se enganam, e acontece tantas vezes. Memórias que o tempo simplesmente baralha e distorce. Provas que se perdem. E, claro, a famosa intuição que às vezes guia-nos direitinhos para um beco sem saída. Estes são os problemas de sempre. Os limites com que os investigadores tiveram de lidar desde sempre. Só que, nos últimos anos, algo mudou. O tabuleiro de jogo, por assim dizer, está a ser completamente transformado. Entrou em cena uma peça nova. Uma peça que não joga pelas mesmas regras que nós. E essa peça, claro, é a inteligência artificial. E atenção, não estamos a falar de teorias ou de possibilidades futuras, não. A IA já está no terreno a investigar crimes bem reais. E alguns dos resultados são, para dizer o mínimo, absolutamente impressionantes. E talvez um bocadinho inquietantes. Ok, para percebermos bem o poder disto, vamos olhar para um caso concreto. Um dos mais famosos e assustadores dos Estados Unidos. O caso do Golden State Killer. Estamos a falar de um agressor em série que aterrorizou a Califórnia durante anos e que parecia ser literalmente um fantasma. Ninguém o conseguia apanhar. E esta linha do tempo, uau, ilustra isto na perfeição. Reparem, temos os anos 70 e 80 com dezenas de crimes. Depois, mais de 40 anos de completo silêncio. O caso arrefeceu, não havia suspeitos, nada. E de repente, bum! Em 2018, os investigadores usam IA, há uma detenção. A pergunta é óbvia: como é que isto aconteceu? Como é que foi possível? E aqui está a parte fascinante. A IA não pensou como um detetive humano. Não teve um momento de epifania. O que ela fez foi processar uma quantidade de dados absolutamente monstruosa. Algo impossível para qualquer cérebro humano. Ela analisou o ADN antigo, cruzou com base de dados públicas e começou a encontrar padrões genéticos invisíveis, ligações familiares que ninguém sonhava existirem. E no meio de milhares, talvez milhões de possibilidades, apontou para um único nome. Mas esperem, a coisa não fica por aqui. A IA não serve só para decifrar o passado através de ADN. O seu poder vai muito mais além. Estende-se ao nosso presente ao analisar aquela torrente gigantesca de dados visuais que produzimos todos os dias, a cada segundo. Pensem bem nisto. Estamos a falar de um sistema que consegue analisar milhares de horas de videovigilância em minutos. Consegue detectar movimentos suspeitos, reconhecer padrões de comportamento, até consegue reconstruir cenas de crime e prever rotas de fuga. E mais, consegue encontrar contradições nos depoimentos das testemunhas. Um operador humano, cansado, deixaria passar um detalhe. A IA, não. É na prática uma capacidade sobre-humana. Ok, para percebermos a diferença fundamental nisto tudo, vamos fazer uma pequena experiência mental. Sim? Vamos imaginar um cenário, um crime, e ver como é que dois tipos muito diferentes de detetives o iriam abordar. Então, imaginem a cena. Um crime fictício. Temos imagens de videovigilância de vários ângulos, registros de chamadas, localizações de telemóveis de toda a gente na área e, claro, os depoimentos das testemunhas, que, como sempre, são contraditórios. Basicamente, um puzzle caótico, uma montanha de informação. E é aqui que o contraste se torna brutalmente claro. De um lado, o detetive humano, que se cansa, se distrai, que sente medo ou pressão e que muitas vezes chega à sua intuição. Do outro lado, o detetive IA, incansável, sempre focado, puramente lógico. Não há sentimentos, não há pressão. A IA não tem palpites, ela segue os dados. Ponto final. E agora, o momento da verdade. A IA analisa tudo e chega a uma conclusão que contradiz completamente o principal suspeito. E a pergunta fica no ar. Será que isto é só uma coincidência ou é pura lógica? Será que a máquina viu algo que nos escapou por completo ou está só a seguir um caminho frio, sem qualquer pingo de compreensão humana? E é isto que nos leva direitinhos ao coração do problema. À questão realmente desconfortável que esta tecnologia nos obriga a todos a enfrentar. Porque o problema com estes detetives IA é este.
Eles não sentem empatia, não conseguem entender o contexto emocional de uma situação. Para uma IA, distinguir um simples erro humano de uma intenção maliciosa é impossível sem dados explícitos. Falta-lhe a capacidade de perceber o porquê por trás das ações. E isso é fundamental. E assim chegamos à grande questão, e é uma pergunta mesmo pesada. Devemos confiar a justiça a uma máquina? Estamos mesmo preparados para entregar decisões que afetam a liberdade, a vida de uma pessoa, a um sistema que opera apenas com base em lógica e dados, sem a mais pequena noção do que significa ser humano? Ou será que a IA deve ser apenas e só isso, uma ferramenta? Uma ferramenta incrivelmente poderosa para nos auxiliar, para nos mostrar padrões que os nossos olhos nunca veriam, mas deixando sempre a decisão final, o julgamento, nas mãos de um ser humano? A decisão é nossa. E que não haja dúvidas, este debate não é para o futuro. Está apenas a começar. Está a acontecer neste preciso momento. E as escolhas que fizermos sobre como integrar estas ferramentas no nosso sistema de justiça vão ter consequências enormes e duradouras. E por isso, terminamos com esta pergunta, que fica para reflexão. Seria de confiar num detetive IA para resolver um crime real? Quando a segurança e a vida de alguém estão em jogo, será que a lógica pura de uma máquina é suficiente? Fica a questão. Gostaríamos muito de saber a vossa opinião. Deixem nos comentários sim ou não e expliquem porquê. Este é um debate que está longe de terminar e todas as perspectivas são fundamentais para moldar o futuro. Muito obrigado por terem acompanhado esta análise.